E aí, galera, aqui é a Nath, professora da Preventiva, e agora chegamos finalmente na terceira e última parte de estudos epidemiológicos. E seguimos para o nosso velho amigo fluxograma padrão, que após todas essas aulas vocês já devem ter até decorado, e essa era a intenção. Vocês vão ver que nesse fluxograma a gente discutiu um a um desses estudos epidemiológicos, com as principais características, vantagens e desvantagens de cada um, com exceção de um que é o que a gente vai discutir nessa aula, o último dos estudos do fluxograma, o ensaio clínico. Vamos relembrar. O ensaio clínico, ele é individual, ele é intervencionista e ele é longitudinal. Ou seja, nesse estudo, a gente acompanha o paciente ao longo do tempo. Essas são as principais características do ensaio clínico. Vamos para um exemplo para a gente entender um pouquinho melhor sobre o assunto. Saiu no jornal que um grupo de pesquisadores está querendo testar o efeito de um novo medicamento no controle da hipertensão arterial. Lendo a matéria, a gente vê que para isso os pesquisadores pegaram 200 pacientes hipertensos e os dividiram em dois grupos, cada um com 100 pacientes. O primeiro grupo ele começou a usar um medicamento novo, em teste, enquanto o segundo grupo fez uso de um medicamento que já existia no mercado. Esses pacientes eles foram monitorados quanto à sua pressão arterial ao longo de 6 meses, e depois desse tempo os resultados foram comparados. Gente, nos ensaios clínicos é sempre feita uma intervenção sobre a população, mas para a gente poder fazer cálculo e comparação, a gente precisa de um grupo controle, um grupo de intervenção. Ou seja, o controle ele não recebe a intervenção que se quer estudar, mas ele pode ter recebido um outro medicamento, outro procedimento, algum medicamento placebo, por exemplo. Já o grupo teste, ele vai receber o tratamento, que é a intervenção em si. Agora a gente vai para uma questão para a gente treinar. Em um estudo, foram recrutadas mulheres com risco de obesidade que, agrupadas por sorteio, receberam 2 tipos distintos de intervenção, exercício físico regular e dieta hipocalórica. Após 30 dias, o desfecho de perda de peso foi avaliado. Trata-se de um estudo. Vamos apagar as alternativas e trazer aqui o nosso fluxograma. A gente tem aqui no texto que o estudo recrutou mulheres, ou seja, é um estudo individual, elas receberam intervenção, ou seja, intervencionista, e que após 30 dias elas foram reavaliadas, ou seja, é longitudinal. Temos então um ensaio clínico. Então, na resposta a gente fica com a alternativa B. Perceberam que o ensaio clínico ele é semelhante ao coorte? E quando eu falo de coorte, o que vocês devem me perguntar? Mas qual coorte, Nath? Muito bem, galera. Vamos relembrar que a gente tem 2 coortes, a prospectiva e a coorte retrospectiva. O ensaio clínico ele lembra muito a coorte prospectiva. Então, nos 2 casos, a gente está aqui no presente, vendo os pacientes e vamos acompanhá-los até o futuro. Então tá, qual que é a diferença entre os dois? A diferença é que no ensaio clínico a gente tem uma intervenção, enquanto o coorte só observa, mas ambas fazem comparação entre os grupos. Uma coisa importante para a prova de residência de vocês, em relação aos ensaios clínicos, é que ele apresenta algumas características que são muito exploradas nas provas. E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre o estudo controlado e o não controlado. O conceito de randomização, pareamento e cegamento. Então vamos para a primeira de todos, que é o que menos cai na prova, mas que a gente precisa saber. O estudo ele pode ser chamado de controlado ou de não controlado. Ele é não controlado quando não seleciona os indivíduos, ou seja, faz parte daquela experiência qualquer um que desejar. Um exemplo são aquelas campanhas abertas em UBS para testes de vacina para toda a população. Já no controlado, o investigador ele elege quem vai ser submetido a uma intervenção e quem vai ficar no controle. E dessa forma ele vai permitir a comparação. Então a gente falou aí sobre o estudo controlado e o não controlado, e agora a gente vai para o próximo, que é a randomização. A ideia da randomização é distribuir os participantes ao acaso, de forma que o participante tenha a mesma chance de cair em um grupo ou no outro grupo, evitando o viés de seleção. Esse viés de seleção ele acontece quando o pesquisador consegue selecionar pessoas da forma como ele quiser. Assim, existe a chance dele colocar no mesmo grupo pessoas com características melhores para participar de um estudo de uma nova droga, aumentando as chances dele responder melhor à terapêutica. Assim, a randomização, ela ajuda a formar grupos mais equilibrados, assim, nas suas características, porque eles são alocados em grupos de forma aleatória, sem escolha por parte do pesquisador, evitando aí esse viés de seleção. Falada sobre a randomização, a gente vai agora para o pareamento, que é outra forma de construir grupos semelhantes. Aqui eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil.
Então, a gente tem dois grupos de pessoas com hipertensão, mas a gente quer pareá-las quanto à idade e quanto ao sexo. Porque ambos eles podem afetar a resposta ao tratamento para hipertensão. A gente quer tirar os fatores de confusão do estudo, viés de confusão. Então, nesse estudo específico, foram recrutados 200 participantes, homens e mulheres em várias faixas etárias. Os pesquisadores, eles vão então realizar o pareamento, ou seja, eles vão agrupar os participantes em pares com base em sexo e idade, ou seja, um homem aí de 65 anos, ele é pareado com outro homem de 65 anos, formando um par de sexo e idade parecidas. Eles fazem isso com uma mulher de 38 anos, que também vai ser pareada com uma outra mulher mais ou menos da mesma idade. E o processo ele é repetido até que todos os participantes tenham sido pareados com alguém com características semelhantes. Depois disso, dentro de cada um deles é designado um para o grupo controle e outro para o grupo de tratamento, de forma aleatória. Esse é o pareamento. Agora a gente vai para a última característica importante, que é o cegamento. O cegamento ele também é chamado de mascaramento. Ele evita alguns erros, como o da aferição, por exemplo. Então vamos explicar aqui. Nos estudos a gente sempre vai ter o participante, o médico que vai ter o contato com esse participante e a pessoa ou pessoas que vão fazer a análise dos dados. O estudo ele pode ser simples, duplo ou triplo cego. No simples cego, apenas o participante desconhece o seu grupo, ou seja, naquele exemplo da medicação para hipertensão, ele não sabe se ele está tomando uma nova medicação ou a medicação que já existe no mercado. Ele recebe os comprimidos sem que ele tenha nome ou sem que tenha como ele faça essa descoberta. Porém, todos os outros, o médico e quem está analisando os dados, sabe qual medicamento ele está tomando. Colocamos uma venda no paciente, mostrando que no simples cego, ele está cegado no estudo. Quando o médico também não sabe qual é a medicação que o paciente está tomando, a gente chama de duplo cego. Então, no exemplo dos pacientes hipertensos, novamente, o médico vai aferir a pressão dos pacientes e fazer anotações sobre a parte clínica, mas sem saber qual medicação que esse paciente está tomando. Apenas quem está analisando os dados que vai saber. Quando nem quem analisa os dados sabe qual é a pessoa que está tomando e qual é a que não está tomando medicação, a gente chama de triplo cego. Nesse caso, quem vai saber sobre os grupos? Nesse caso, o hospital ou o dono do estudo deve saber quais as pessoas que estão ou não estão tomando a medicação nova. Ou então, após o término da pesquisa, quando todos ficarão sabendo, porque daí a gente já vai ter os resultados, mas durante a pesquisa, ninguém vai saber. Então, vamos treinar sobre algumas questões sobre esse assunto. Em um ensaio clínico que compare a alimentação saudável em relação à alimentação habitual, o elemento de um bom ensaio clínico que não tem como ser realizado avaliado é: aqui a gente tem um ensaio clínico que não tem uma intervenção medicamentosa, mas se mudou o que era habitual para aquele grupo, para aquelas pessoas, né? Então a gente pode chamar de intervenção. E nesse caso, a alimentação habitual foi alterada. Dito isso, qual dessas características aqui que a gente não consegue realizar? Nesse caso, é o cegamento, pessoal. Nem sempre a gente vai conseguir cegar o paciente, por exemplo, nesse caso, em que a intervenção é a própria dieta. Não tem como cegar esse paciente e ele não descobriu o que ele está comendo. Outro caso interessante aí é de exercício físico, por exemplo. Se um grupo fizer exercício físico, não conseguimos realizar o cegamento desse paciente, porque é ele quem vai realizar o próprio exercício, beleza? Então vamos para a próxima. O principal objetivo da randomização em ensaio clínico é: a. Ajudar a assegurar a representatividade da população geral nos grupos de tratamento. Não, gente, o objetivo da randomização não é assegurar a representatividade da população geral, mas fazer com que elas sejam comparáveis. Então, a alternativa A está incorreta. Letra B. Facilitar as medidas de variáveis. Não facilita as medidas de variáveis. A randomização ela evita o viés de seleção. Então, a alternativa incorreta. Letra C. Assegurar que os grupos de estudo sejam comparáveis nas características iniciais. Sim, exatamente isso. A randomização ela faz isso, portanto, alternativa correta. Letra D. Reduz o viés de informação na alocação do tratamento. Não reduz o de informação, tá? Ele reduz o de seleção. Então, também está incorreta e a gente fica com a letra C. Vamos para a próxima. Todas as novas drogas devem ser testadas e ter sua eficácia comprovada antes de serem introduzidas no uso clínico de rotina. Entre as características do estudo clínico randomizado controlado, assinale a alternativa correta. Letra A.
Randomização refere-se a um método de alocação dos indivíduos para um grupo experimental ou controle determinado pela conveniência do pesquisador. Gente, está incorreta porque a randomização não é alocar os pacientes de acordo com a conveniência do pesquisador, é o oposto disso, é evitar que ele escolha. Então, os pacientes eles têm que ser distribuídos nos grupos de forma aleatória. Alternativa incorreta. Letra B. A randomização aumenta a comparabilidade entre os grupos de tratamento, embora não assegure essa comparabilidade. Perfeito. Ele aumenta a comparabilidade porque as pessoas têm as mesmas chances de ir para um grupo ou para outro grupo, mas ele não assegura a comparabilidade. Quem faz isso é o pareamento. Ele consegue assegurar melhor essa comparabilidade, beleza? Mas a randomização não. Letra C. O termo controlado significa que os pacientes que recebem a droga inativa não sabem o que estão tomando. Não. O controlado significa que o estudo tem um grupo intervenção e um grupo controle. Letra D. Desfechos intermediários não devem ser considerados na análise de ensaios clínicos. Incorreto também. Eles devem ser avaliados porque eles fazem parte da análise do estudo. Então, a gente fica com a alternativa B. Agora, a gente vai falar sobre um assunto que não caía tanto e começou a aparecer nas provas com a pandemia de Covid, que são as fases dos ensaios clínicos. Toda medicação que ela é desenvolvida, ela precisa passar pelo ensaio clínico e passar por cada fase dele. Antes de entrar propriamente para o ensaio clínico, a gente tem sempre uma fase pré-clínica, onde é realizada a pesquisa dos componentes clínicos e estudada a interação biológica, a segurança, a farmacocinética e a farmacodinâmica. Assegurada a segurança, só então a gente pode incluir os humanos na pesquisa. Aí, após a fase pré-clínica, a gente vai para a fase 1. Na fase 1, o produto ele é avaliado num grupo pequeno, ali, de até 200 a 100 pessoas, né, que são voluntários, geralmente sadias. O objetivo é a gente estabelecer a segurança, a tolerabilidade em humanos e, se possível, determinar o perfil farmacodinâmico. Quando passa da fase 1, a gente vai para a fase 2. Na fase 2, os estudos eles são realizados em pacientes portadores das doenças. O número aumenta para poucas centenas ali, até 300 pessoas, mas ele ainda é considerado pequeno. Ele tem o objetivo de estabelecer a segurança a curto prazo quanto à dose e resposta e a eficácia do produto. Se passa dessa fase, eles vão então para a fase 3. Nessa fase, o produto ele é comparado aos padrões que já existem no mercado, né, a medicamentos similares no mercado. O número de pessoas varia aí de 300 até 3.000. E o objetivo é avaliar o risco-benefício a curto e longo prazo e o valor terapêutico do produto. Já na fase 4, que é a que mais cai nas provas, é quando o medicamento já foi aprovado para ser comercializado, ou seja, ele já está lá na prateleira, ele já está sendo comprado. Nessa fase, é possível a gente acompanhar os efeitos do medicamento a longo prazo, além das reações adversas na população. A medicação que a gente toma, que compra na farmácia, passa por cada uma dessas fases até a fase 4, quando ela chega até a gente. E várias medicações que não conhecemos e talvez nunca vamos conhecer entraram nessas fases e não passaram por algumas delas, pararam em algumas delas. Vamos treinar com questões sobre o assunto. Sobre as fases dos ensaios clínicos, coloque VOF nas sentenças abaixo. 1. A fase 1 são ensaios de farmacologia clínica e toxicidade realizada em animais não humanos. Falso, pessoal. Isso não é fase 1, isso é fase pré-clínica. Fase 2. A fase 1, fase 2. A2. A fase 1 está primariamente relacionada à segurança e não à eficácia e envolve estudos no metabolismo e da biodisponibilidade da droga. Estava correto até a segurança, mas o metabolismo e a biodisponibilidade são verificadas ali na fase pré-clínica também. Então vamos para 3. A fase 2 são ensaios iniciais de investigação clínica do efeito do tratamento, constituindo investigação em pequena escala da eficácia e da segurança da droga. Perfeito. Como a gente viu, a fase 2, ela tem ainda um grupo relativamente pequeno ali, 200 ou 300 pessoas, e a ideia é testar em pequena escala a eficácia e a segurança quanto à dose e resposta. Alternativa letra 4, né? Número 4. A fase 3 é a avaliação em larga escala do tratamento após a droga ter sido demonstrada como razoavelmente segura e eficaz. Perfeito também. Temos aqui uma avaliação com mais pessoas do que na fase 2, em que a gente vê a eficácia e a segurança. Agora 5, a fase 4 é conduzida após a droga ter sido aprovada para distribuição
ou comercialização. Perfeito. A fase 4 é após a aprovação e quando o produto já está no mercado. Vamos para a próxima questão. Em relação aos estudos clínicos de fase 4, é incorreto A. Podem identificar eventos adversos não reconhecidos nos estudos de fase 3. A gente pode mesmo identificar nessa fase de farmacovigilância. Letra B. Podem identificar maior frequência de eventos adversos não reconhecidos nos estudos de fase 3. Perfeito. A fase 4 ela é quase um aprimoramento da fase 3. Como tem um número maior ali de participantes, eles também podem identificar maior frequência de eventos adversos. Então, perfeito. Letra C. Os ensaios de fase 4 também são chamados estudos de vigilância pós-comercialização. Perfeito, aqui eu já falei para vocês, né? A fase 4 é aquela que o produto já está lá no mercado, sendo comercializado na prateleira e constantemente avaliado, só que agora na população. Letra D, podem ser randomizados. A gente não consegue randomizar. Essa fase 4, ela é quando a medicação está em circulação. Assim, a gente não tem como ter esse controle. Como o examinador quer a alternativa incorreta, esse é o nosso gabarito. Letra E. Podem promover evidências adicionais de benefícios do novo medicamento. Perfeito também. Então, a gente fica com a alternativa D. Então, galera, fechando o ensaio clínico, a gente tem como vantagens que controla melhor fatores de confusão, é melhor para testes de medicamento e para provas de relação causal. E como desvantagens, a gente tem questões legais ali decorrentes dos testes. Eles são mais complexos, eles são mais caros e são bem mais longos. O computador de vocês aí, ele já deve estar pedindo para ser desligado, né? Agora, depois de tantas aulas de estudos epidemiológicos. Mas a gente volta aí ao fluxograma e a gente vê que, finalmente, a gente falou sobre todos os estudos epidemiológicos, fechando essa aula de ensaios clínicos. Aproveitem agora e façam muitas questões, revisem sempre e, se sentirem necessidade, retornem para as aulas para tirar alguma dúvida. Não esqueçam de avaliar a aula e lembrem-se que a gente está sempre aqui para ajudar vocês. É isso, galera. Tchau, tchau. Se uma aula já te fez entender tudo isso com facilidade, imagina um cronograma completo, desse jeitinho, até a sua prova. No Extensively da MedReview você tem uma didática afiada, com base em neurociência, aulas diretas, sem enrolação, um Keybank comentado com milhares de questões, milhares de flashcards inteligentes, e-books, tudo isso com um preço acessível e justo. Quer estudar com a MedReview? Clica aqui no link da descrição ou então escaneia o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. E claro, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso YouTube, tá esperando o quê, cara? Se inscreve, ativa o sininho e vem pra MedReview.